O rei da banana foi em seu auge um dos homens mais ricos e poderosos do mundo. Quando as autoridades de um país não lhe davam o que ele queria, ele simplesmente derrubava o governo. Ele literalmente declarava guerra contra seus concorrentes e construiu um império gigantesco a partir do nada. Antes de se tornar o rei da banana, esse homem era simplesmente conhecido como Sam, um imigrante sem dinheiro, sem conexões e sem grandes esperanças. A jornada de Sam para construir uma empresa de tanto sucesso é uma impressionante história de superação. Ao longo de sua vida, Sam se envolveu com inúmeras figuras famosas, desde presidentes dos Estados Unidos até magnatas dos negócios como JP Morgan. E tudo começou com bananas maduras. No entanto, devo advertir, o que começa como uma história inspiradora de sucesso, mais tarde se torna muito mais sombrio e perturbador à medida que Sam se envolvia com uma empresa extremamente controversa chamada United Fruit, também conhecida como o Polvo, por envolver todos em seus tentáculos, devastando todos em seu caminho. Honestamente, já li muitas histórias de negócios fascinantes, mas essa é uma das mais interessantes. Você talvez nunca tenha ouvido o nome Sam Zemurray antes, mas até o fim desse vídeo ficará contente por ter conhecido sua história. Origens de Sam Zemurray. Sam nasceu em 1877 e cresceu em uma fazenda de trigo no oeste da Rússia. Desde cedo sua vida não foi nada fácil. Seu pai faleceu cedo, o que colocou sua família em uma situação financeira difícil. Sam sabia que um dos seus tios vivia nos Estados Unidos, onde administrava um pequeno mercadinho. Aos 14 anos, Sam decidiu se juntar ao tio e tentar construir uma nova vida para si. Sam pegou todas as economias que tinha e embarcou em uma viagem sem volta para os Estados Unidos. Apesar de chegar literalmente sem dinheiro, o plano de Sam era simples: começar de baixo e ralar muito até chegar ao topo. Inicialmente ele trabalhou para o tio, fazendo bicos na loja, como limpar as prateleiras e organizar o estoque. Sam sempre tentava aprender o máximo que podia sobre o negócio, conversando com fornecedores e clientes para entender o que eles queriam. Ele também teve outros trabalhos temporários, de faxineiro a entregador, sempre tentando economizar o máximo possível de seus pequenos salários. Em 1893, apenas 2 anos após chegar aos Estados Unidos, Sam viu pela primeira vez uma banana à venda. Agora aqui está o ponto interessante. No final do século XIX, o comércio de bananas nos Estados Unidos ainda era novo, e poucos americanos já tinham visto uma banana, muito menos comido uma. Ela era considerada um luxo exótico. Então não é surpresa que quando Sam viu pela primeira vez uma banana à venda, ele ficou intrigado. Ele bombardeou o vendedor com perguntas sobre o que era e quanto custava. Sam percebeu que para ganhar dinheiro de verdade, sua melhor alternativa era encontrar um produto para vender, em vez de apenas trabalhar para outras pessoas durante toda a sua vida. E ele foi, por algum motivo, atraído pela ideia de vender bananas. Sam decidiu ir ao porto de Mobile, no Alabama, onde chegavam os barcos com frutas da América Central. Lá, ele compraria suas próprias bananas e depois as venderia na região. Era uma ideia simples de negócio, e ninguém poderia ter previsto a incrível sequência de eventos que essa decisão iria desencadear. A entrada de Sam no comércio de bananas. Sam viajou até o porto movimentado de Mobile, onde mercadorias de todo o mundo chegavam pelo mar. Negociações eram fechadas ali mesmo no porto, com pequenos comerciantes prontos para comprar essas mercadorias. Quando Sam chegou ao porto, seu plano inicial era apenas observar e aprender. No primeiro dia, ele olhava fascinado, enquanto um barco da United Fruit, a maior empresa no ramo de bananas, chegava ao porto com um grande carregamento vindo da Jamaica. Sam logo entendeu o processo. Um barco atracava e uma equipe de homens subia a bordo para descarregar todas as bananas manualmente. Não havia equipamentos mecânicos naquela época, e o trabalho de descarregar milhares de cachos de bananas era árduo e feito sob o sol quente. O trabalho era também um pouco arriscado, uma vez que escorpiões se escondiam nas plantas de banana, muitas vezes picando os trabalhadores. Mas algo chamou a atenção de Sam. Após as bananas serem retiradas do navio, os agentes da empresa as separavam em 3 pilhas. A primeira pilha era composta por bananas verdes, em perfeito estado. Essas bananas durariam mais tempo e, por isso, eram vendidas pelo preço mais alto.
Elas eram carregadas em trens e enviadas para todo o país. A segunda pilha era de bananas amarelas, que estavam começando a amadurecer. Elas não durariam tanto tempo quanto as verdes, então eram vendidas aos comerciantes locais a um preço reduzido. A terceira pilha, no entanto, era a que mais interessava a Sam: as bananas maduras, já com algumas pequenas manchas pretas. Embora ainda fossem perfeitamente boas para o consumo, elas não chegariam aos mercados a tempo de serem vendidas, porque em menos de uma semana ficariam moles e começariam a cheirar mal. Para a empresa, essas bananas maduras eram praticamente inúteis, sem valor algum. Antes da refrigeração ser aperfeiçoada, até 15% das bananas em um carregamento acabavam na pilha das maduras, especialmente porque uma banana madura fazia com que as outras ao seu redor amadurecessem mais rápido também. Essas bananas maduras eram um inimigo das empresas de bananas. Mas Sam viu nelas uma oportunidade. Talvez por conta de sua criação, onde a comida sempre foi escassa, Sam sabia que uma banana madura poderia alimentar alguém tão bem quanto qualquer outra. A razão pela qual a maioria dos comerciantes não compravam bananas maduras era simples: seu prazo de validade era de apenas 3 a 5 dias antes que ficassem estragadas. Era necessário vendê-las muito rapidamente, ou você acabaria com uma pilha de bananas pretas e gosmentas que ninguém queria. A maioria dos comerciantes achava que não valia a pena o risco ou o esforço. Mas Sam estava disposto a apostar em si mesmo. Ele tinha apenas $150, suas economias de toda a vida. Com isso, Sam caminhou até o cais e negociou a compra das bananas maduras a um preço muito reduzido. Os agentes da empresa, acostumados a ver as bananas maduras como lixo, ficaram felizes em fazer o negócio. Assim, o acordo foi fechado e Sam oficialmente começava seu próprio negócio. Ele não gastou os $150 inteiros, usando parte do dinheiro para alugar um vagão de trem na ferrovia que cruzava a região para transportar suas bananas para várias cidades e vendê-las diretamente do vagão. Em teoria, o plano de Sam fazia sentido. Desde que ele pudesse vender todas as bananas rapidamente, teria um bom lucro, já que as havia comprado com um grande desconto. Mas é importante destacar o tamanho do risco para Sam. Ele estava apostando todas as suas economias nas bananas maduras, e ele só teria alguns dias para vendê-las antes que se estragassem. Sam alugou o vagão para suas bananas e o trem partiu na manhã seguinte. Com isso, Sam tinha agora gastado absolutamente todo o seu dinheiro. Isso quer dizer que enquanto a maioria das pessoas pagavam alguns dólares a mais para conseguir uma cama no trem, Sam não teve escolha a não ser dormir no vagão junto com suas bananas. Mas ele não se importava, estava empolgado. Ele havia feito os cálculos e estava confiante de que teria tempo suficiente para vender todas as bananas. No entanto, Sam rapidamente ficou frustrado ao perceber como o deslocamento do trem era lento. Às vezes, o trem parava completamente por algumas horas, esperando mais carga ou uma troca de tripulação. Sam estava começando a entender por que a maioria dos comerciantes nunca arriscava comprar bananas maduras. Alguns atrasos inesperados poderiam fazer uma viagem de 3 dias se transformar em uma viagem de 5 dias. As bananas estavam começando a cheirar mal e mais manchas pretas apareciam a cada momento. Sam estava correndo contra o tempo. Imagine o estresse de ver todas as suas economias começarem a se deteriorar bem diante dos seus olhos. Sam sabia que algo precisava ser feito rapidamente. Quando o trem fez mais uma parada prolongada, Sam correu até a estação do telégrafo mais próximo e falou com o operador. Ele explicou que tinha um grande carregamento de bananas baratas que estavam prestes a passar por várias cidades vizinhas e pediu ao operador que enviasse mensagem para os comerciantes e feirantes dessas cidades, informando-os sobre as bananas. Ele prometeu dar ao operador uma parte dos lucros se ele ajudasse a espalhar a notícia. Para a sorte de Sam, o plano deu certo. Quando o trem chegou às próximas estações, já havia clientes esperando nas plataformas, prontos para comprar as bananas baratas que tinham sido anunciadas. Como Sam as comprou com grande desconto, ele também pôde vendê-las por um preço acessível. No final da semana, quando o trem chegou ao seu destino final, Sam havia vendido todas as bananas. Ao final, ele tinha $190, o que significava um lucro de $40 em uma semana de trabalho. Lembre-se, isso foi na década de 1890. Então, ajustado pela inflação, isso seria aproximadamente $1.400 nos dias de hoje. Foi mais dinheiro do que Sam jamais teve em sua vida, e ele estava eufórico.
Não só sua primeira empreitada foi um sucesso, como também parecia ter encontrado um nicho inexplorado no mercado das bananas maduras. Não havia como competir com as grandes empresas comprando as disputadas bananas verdes. Mas a maioria das empresas nem se dava ao trabalho de comprar as maduras devido ao risco e à margem de lucro relativamente pequena. E foi aí que Sam encontrou sua oportunidade. Ele poderia ser mais ágil que elas. Em questão de semanas, Sam voltou ao porto para comprar mais bananas maduras e repetiu o processo. Ele fez isso repetidamente. Cada viagem era uma aventura. E a vida de Sam se tornou um flash incessante de cidade em cidade, com seu vagão cheio de bananas maduras, correndo contra o tempo para vendê-las todas antes que apodrecessem. Em 1899, Sam vendeu 20 mil bananas. Em 1903, ele já vendia mais de 500 mil por ano. Neste ano de 1903, algo muito inusitado aconteceu. O presidente da United Fruit, a maior empresa no ramo de bananas, pediu para se encontrar com Sam. O presidente disse que admirava Sam, pois ele era um homem que não tinha medo de tomar riscos. Durante a reunião, os dois homens fecharam um acordo. O contrato que assinaram dizia que todas as bananas importadas pela United Fruit que estivessem maduras ou começando a amadurecer seriam vendidas exclusivamente para Sam Murray. Isso parecia uma vitória para ambos os lados. A United Fruit teria um comprador garantido para todas as suas bananas maduras, e Sam teria um fornecimento garantido de produtos sem precisar negociar novos acordos constantemente. O que antes parecia uma ideia maluca, agora parecia uma sacada de negócios muito inteligente. Aos 21 anos, Sam já tinha mais de 100 mil dólares guardados, o que, ajustado pela inflação, faria dele praticamente um milionário em dólar nos dias de hoje. E se a história parasse por aqui, seria simplesmente uma história de sucesso e superação muito bonita. Mas Sam não parou por aí. Depois de provar um pouco do sucesso, ele queria cada vez mais. Mesmo com seu êxito no mercado de bananas maduras, após alguns anos, Sam sentiu que havia chegado ao limite daquele modelo de negócios. Agora, ele queria expandir e se envolver com etapas ainda mais lucrativas do negócio de bananas. Por exemplo, em vez de apenas comprar as bananas maduras que a United Fruit já havia importado, Sam queria importar suas próprias bananas da América Central. Ele sabia que poderia ganhar muito mais dinheiro fazendo isso, mas isso significava fazer acordos com fazendeiros no exterior, além de comprar uma frota de navios para transportar as bananas para os Estados Unidos. Tudo isso exigia ajuda e dinheiro para investimento. Então, Sam fez uma parceria com um homem chamado Ashbel Harbour, e juntos eles investiram em uma frota de navios a vapor e também adquiriram uma empresa chamada Cullman Fruit Company, que possuía 100 acres de terra em Honduras, um país com um clima perfeito para o cultivo de bananas. O plano era fazer acordos com fazendeiros locais e importar bananas de Honduras para os Estados Unidos. Mas o interessante é que a United Fruit também concordou em investir uma pequena quantia por uma participação minoritária na nova empresa de Sam, tornando-se uma parceira minoritária. Dado que a nova empresa de Sam seria uma concorrente da United Fruit, isso pode parecer estranho, mas na verdade era uma prática padrão da United. A razão pela qual a empresa tinha o apelido de O Polvo era justamente porque eles envolviam seus tentáculos em todas as empresas do setor. Se você estivesse no comércio de bananas, ou a United Fruit era dona de uma parte de sua empresa, ou estava ativamente tentando destruí-la. E foi assim que a United Fruit dominou a indústria, fazendo inúmeros acordos com fazendeiros independentes, importadores e vendedores de bananas, e depois absorvendo-os em seu conglomerado gigantesco. No entanto, a United era estratégica. Mesmo que pudessem acabar com todos os seus concorrentes se quisessem, eles intencionalmente permitiam que algumas empresas menores sobrevivessem, para que não infringissem a lei antitrust dos Estados Unidos, que foi criada para desmontar monopólios. A United Fruit permitia que alguns concorrentes, como Sam e sua nova empresa, existissem como prova para os reguladores de que não tinham monopólio e havia muita concorrência justa. Mas a realidade era que a United dominava a indústria das bananas. Eles controlavam a maior parte do dinheiro, plantavam a maior parte das bananas, controlavam a oferta e a demanda, e até mesmo tinham uma das maiores marinhas privadas do mundo, com 115 navios, conhecidos como a Grande Frota Branca. Nesse ponto, Sam ainda era um peixe pequeno no negócio de bananas em comparação com a United Fruit.
Claro, passar de um vendedor de bananas maduras em vagões de trens para importar bananas era um grande avanço, e Sam agora ganhava centenas de milhares de dólares por ano, mas ainda não era suficiente para ele. Além disso, mesmo que ele estivesse importando suas próprias bananas, a maior parte do seu dinheiro se perdia nos custos de pagar fazendeiros, marinheiros, funcionários locais e fechar acordos com exportadores. A razão pela qual a United Fruit era tão dominante era porque controlava toda a cadeia de suprimentos. Sam percebeu que, a menos que a sua empresa cultivasse suas próprias bananas, ele nunca poderia competir seriamente com a United Fruit. Se Sam quisesse levar sua empresa para o próximo nível, ele precisava estar envolvido em todas as etapas da produção. E foi aí que Sam tomou a decisão de deixar sua vida nos Estados Unidos e ir para a selva. A chegada de Sam na América Central. Reza a lenda que imediatamente após chegar em Honduras, Sam viajou por todo o país de mula, pois queria conhecer o território da melhor forma possível com os próprios olhos. Durante suas viagens, Sam também passou tempo se encontrando com muitos funcionários do governo hondurenho, em busca de acordos especiais para que sua empresa não tivesse que pagar os impostos e taxas de importação ou exportação normais. Em outras palavras, Sam o subornou. No entanto, esse nível de corrupção era bastante comum. Os governos chamavam isso de concessões. E, para ser justo, esses acordos privados entre empresários e funcionários do governo eram essenciais para o comércio de bananas. O modelo de negócios funcionava com margens pequenas, o que significava que era necessário ter frutas baratas, mão de obra barata, terras baratas e nenhum imposto ou taxa extra. E em troca de sua pequena comissão, os funcionários do governo estavam mais do que dispostos a ajudar. Com esses acordos firmados, Sam conseguiu comprar terras em Honduras por preços extremamente baixos, pois os proprietários as consideravam inúteis por serem áreas pantanosas. Mas Sam, que havia crescido em uma fazenda, sabia que por baixo de toda aquela vegetação havia um solo valioso que poderia cultivar todas as bananas que ele precisava. Sam então começou a empregar o maior número possível de trabalhadores para sua operação de bananas. O trabalho era brutal e muito perigoso, em uma selva infestada por cobras, escorpiões e mosquitos. Muitas vezes, Sam trabalhava nos campos ao lado de seus funcionários, coberto de suor, usando seu facão, enquanto ajudava a limpar as ervas daninhas, construir trilhos e plantar sua safra. E assim, Sam e sua equipe começaram a transformar essas terras aparentemente estéreis em fazendas de banana férteis. Sam desprezava seus concorrentes no negócio de bananas, que operavam suas empresas a partir de escritórios luxuosos nos Estados Unidos, totalmente distante das terras onde as bananas eram realmente cultivadas. Ao contrário da maioria dos executivos de outras empresas de bananas, Sam abraçou a vida em Honduras e tornou-se muito próximo dos habitantes locais. Ele saía para beber com eles e fazia um esforço real para aprender o idioma. Sam também prometia aos habitantes locais que lhes traria bons empregos e, para seu crédito, pagava significativamente mais do que os outros empregadores na região. Ainda assim, eram salários extremamente baixos, mas menos baixos do que os da concorrência. Após o plantio, até uma espécie de cidade era construída para os trabalhadores, essencialmente uma pequena vila no meio da selva onde eles poderiam morar. E era lá que Sam passava boa parte do seu tempo também. Esses anos trabalhando na selva deram a Sam uma experiência no negócio de bananas que nenhum de seus concorrentes tinha. Ele estava na linha de frente e entendia cada elemento do processo, desde a limpeza da selva, o plantio das culturas, até a exportação das bananas e sua venda aos clientes no exterior. Com todos os acordos que Sam havia negociado, ele conseguiu exportar bananas quase tão baratas quanto a United Fruit, líder da indústria. Empolgado, Sam queria continuar expandindo seus negócios ainda mais. Sua ambição e disciplina eram implacáveis. E ele começou a procurar ainda mais terras em Honduras, o que, é claro, exigiria mais trabalhadores e mais dinheiro. Ele também teria que construir mais infraestrutura, como estradas e ferrovias, para que as bananas pudessem ser enviadas facilmente aos portos e despachadas para os Estados Unidos. O problema era que Sam já havia contraído tantos empréstimos que nenhum banco queria lhe conceder mais crédito. O negócio de bananas era arriscado. As bananas eram vulneráveis ao calor, ao frio, à falta de chuva, a enchentes e doenças. Basicamente, havia muitas coisas que poderiam dar errado.
Mas Sam falou com seu parceiro de negócios nos Estados Unidos e explicou que sentia que essa era uma oportunidade de ouro e que eles precisavam agir rapidamente para comprar o máximo de terras baratas de banana antes que outra pessoa o fizesse. Seu parceiro de negócios, no entanto, não compartilhou da mesma visão. Ele achava uma loucura Sam assumir ainda mais riscos e sugeriu que eles esperassem para ver como as coisas correriam com as terras que já possuíam, antes de reinvestir aos poucos, após pagar alguns dos empréstimos que já tinham. Claramente, os dois homens tinham visões e tolerâncias de risco diferentes. Então, Sam ofereceu-se para comprar a parte de Ashbel nos negócios. Ironicamente, Sam assumiu ainda mais dívidas para financiar esse acordo. E como já estava no limite com os bancos, teve que recorrer a empréstimos de organizações mais nefastas, como agiotas e mafiosos. Alguns desses empréstimos cobravam taxas de juros de quase 50% ao ano, mas Sam agora finalmente tinha o dinheiro que precisava para expandir ainda mais rápido. Sam, agora com o controle total de sua empresa, começou a expandir suas operações em ritmo acelerado. Ele comprou mais terras em Honduras e empregou ainda mais trabalhadores para plantar bananas. Mas com a expansão veio mais risco. Sam estava tomando decisões cada vez mais arriscadas e a quantidade de dívidas que ele assumiu aumentava significativamente. Ao mesmo tempo, a United Fruit Company observava tudo de perto. A empresa, que como já falamos, dominava o mercado de bananas, estava começando a se preocupar com a ascensão da empresa de Sam. A rivalidade entre as duas empresas estava prestes a se intensificar de maneira dramática. A United Fruit começou a usar sua influência política nos Estados Unidos para dificultar a vida de Sam. Eles fizeram lobby no governo dos Estados Unidos para que impusesse regulações mais severas às empresas menores de bananas, como a de Sam. Eles também começaram a fazer pressão sobre o governo de Honduras para que revogasse as concessões que haviam sido concedidas à Cuyamel Fruit. Foi nesse contexto que Sam tomou uma das decisões mais ousadas de sua vida. Em 1910, ele decidiu que a única maneira de proteger seus negócios era derrubar o governo de Honduras e colocar um regime mais favorável em seu lugar. Essa decisão de Sam iniciou uma verdadeira guerra entre as empresas líderes do negócio de bananas e mudou o rumo e as características de vários países da América Central para sempre. No próximo episódio desse webdoc, vamos ver como Sam literalmente derrubou o governo de um país para que seu negócio fosse favorecido, e o lado obscuro do negócio de bananas, que envolve massacres, CIA e muito mais. Fiquem ligados aqui no canal para o próximo vídeo. E caso tenham gostado do conteúdo, lembrem de deixar o like e se inscrever, pois é algo que ajuda muito o nosso canal. Um forte abraço e até o nosso próximo conteúdo. Tchau, tchau!